Gente, quais os frutos vocês vão colher tendo essas regras iniciais, essas regras gerais que todo doguinho que tá aí com você, ele tem que se encaixar? Primeiro é o controle de doenças, né? Antes, quando a gente era informal, a gente não tinha um veterinário responsável e o nosso protocolo de entrada vacinal, ele era feito baseado nas vacinas obrigatórias. Se o cachorrinho tivesse as vacinas extras, ótimo, melhor. Mas a gente só exigia polivalente e raiva. E aí, por 2 verões consecutivos, a gente teve problema de surto, de gripe, de tosse dos canis. Assim, foi um inferno. Foi literalmente um inferno. Aqui em Recife é certo. Janeiro, se preparem. Dezembro para janeiro ali é um surto de gripe em todo lugar. E aí, desde que a gente contratou um veterinário responsável, o Dr. Tiago, que é maravilhoso, ele desenvolveu um protocolo de saúde, né, aqui para todos os cãezinhos que precisam frequentar o local de maneira mais adequada. E desde então, né, hoje é obrigatório para o doguinho que quer ficar aqui no hostel, porque como eu falei, a gente tem um ambiente de aglomeração de cães e essa doença, ela passa, né, muito fácil assim de doguinho para doguinho. Então, desde então, graças a Deus, a gente não teve mais surto de gripe aqui no hostel e colhemos muitos frutos, né? Porque primeiro, os doguinhos eles ficam todos doentes, todos têm que fazer tratamento, a gente tem que fazer vazio sanitário do espaço, é bem complicado. Isso impacta também financeiramente, né? Porque os doguinhos eles estão doentes, eles não vão pro seu espaço. Então, não é bom nem para sua empresa, nem para os cachorros, não é bom para ninguém. Realmente esse controle de saúde é extremamente importante. O segundo é que a gente aumentou o nosso indicador de aprovações. A gente tinha uma porcentagem muito alta de reprovações na avaliação comportamental, justamente porque esses cães que vinham fazer essa avaliação, eles não estavam bem qualificados, né? E isso indica que a gente não estava sendo assertivo, que a gente estava gastando muito tempo em cães que a gente não conseguia efetivamente converter e serem cães que, como eu falei, né, que usam o nosso serviço. Esse indicador, na verdade, ele nos guia, né? Se você tem um alto índice de aprovação ou um alto índice de reprovação, provavelmente o seu procedimento não está sendo tão assertivo. O terceiro fator é que a gente cria um padrão de qualidade dos tipos de cães que a gente consegue oferecer bem-estar, dos tipos de cães que a gente aceita. É como se fosse um perfil de cães que a gente se propõe a oferecer um bom serviço. Quando você se profissionaliza, outras pessoas com o tempo vão começar a fazer esse procedimento de avaliação comportamental, por exemplo. Então a gente precisa ter uma referência. E para não deixar pontos soltos, onde cada pessoa, cada avaliador diferente possa interpretar a situação daquele cachorrinho e você acabar tendo resultados diferentes. Então, dependendo da pessoa que vai fazer a avaliação, que vai ver se aquele cachorro vai entrar ou não, vai ser diferente. A gente tem que ter um padrão hostel for pets. Então, se você não tem regras bem definidas, você vai acabar ficando refém do bom senso daquele funcionário que vai ali fazer a avaliação. Então, obviamente que a gente ainda vai precisar da sensibilidade das pessoas, né, de realmente analisar o caso daquele cachorro. E aí a gente desenvolve uma série de skills nesses funcionários. A gente precisa ter referências, regras primordiais, regras claras. Então, por exemplo, o nosso médico veterinário, ele fez um procedimento relacionado a doenças pré-existentes que os cães têm e que eles podem ou não se hospedar aqui no hostel. Por exemplo, você aceita doguinhos com epilepsia, doguinhos cardiopata, doguinhos com deficiência motora? Será que você aceita? Então fica muito mais fácil a gente já ter esse protocolo todo estruturado para evitar falhas e análises erradas, onde caibam muitas exceções. Por exemplo, um cachorrinho mais idoso com algum problema, alguma pessoa pode interpretar, mas esse cachorrinho está tão inteiro, vamos receber ele, né? Então a gente já tem ali aquelas regras pré-determinadas.